Olá, graças a Deus estamos de regresso acá com mais um estudo bíblico. Estamos estudando acá o livro de 2 Coríntios, esta carta do apóstolo Pablo à igreja de Corinto. E é muito importante estudar a palavra de Deus, estudar as cartas dos apóstolos, porque são instruções claras e específicas para a igreja em todas as épocas, verdade? Então vamos continuar, estamos em 2 Coríntios, capítulo 11. Hoje vamos a partir do versículo 16. Então abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Coríntios 11, versículo 16. Ok? Antes de começar a ler as Sagradas Escrituras, vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que ilumine nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Padre Celestial. Em nome do Senhor Jesucristo, acá estamos para adorar-te, glorificar-te e exaltar-te, meu Padre. Mais uma vez pedir tu misericórdia e tu graça, aqui estou, Senhor, para servir-te. Que onde chegar esse estudo bíblico com tu palavra, que pueda ajudar a las personas a conhecer-te aún mais. Acercar-se mais a ti, a conhecer a verdade, meu Deus, porque tu dijiste, conhecereis a verdade, e a verdade os hará livres. Espírito Santo, eu entrego todo em tus santas manos, e sei que tu estás a cargo de todo para a honra e para a glória del Senhor Jesucristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Bueno, aqui disse o apóstolo Pablo à igreja, né? Outra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recibidme, aunque sea como um insensato, para que yo também me glorie um pouco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Senhor, sino como em insensatez, em esta confiança de gloriar-me. Pois, já que muitos se gloriam según la carne, yo também me gloriaré. Porque vosotros, sendo tão sábios, com gusto tolerais a los insensatos. Pois tolerais, se alguno os esclaviza, se alguno os devora, se alguno se aproveita de vosotros, se alguno se exalta a si mismo, se alguno os golpea no rostro, para vergüenza minha digo que, em comparação, nosotros hemos sido débiles. Pero em qualquer outra coisa que alguém mais se osado, hablo como com insensatez, eu sou igualmente osado. São eles os hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São servidores de Cristo? Hablo como se hubiera perdido el juicio. Eu mais. Em muito mais trabalhos, em muito mais cárceres, em açotes um sinnúmero de vezes, a menudo em peligro de muerte. 5 vezes he recebido de los judíos 39 azotes. 3 vezes he sido golpeado com varas. 1 vez fui apedreado. 3 vezes naufraguei. E he passado uma noite e um dia em lo profundo. Com frequência em viagens, em peligros de rios, peligros de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fadigas, en muchas noches de desvelo, de hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales coisas externas, está sobre mim a pressão cotidiana de la preocupação por todas as iglesias.
quem é débil sem que eu seja débil? A quem se lhe hace pecar sem que eu não me preocupe intensamente? Se tenho que gloriar-me, me gloriaré enquanto a mi debilidade. El Dios y Padre del Senhor Jesús, el cual es bendito para sempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rei Aretas vigilava las ciudades de los damascenos com el fim de prender-me, pero me barraram em cesto por uma ventana em la muralla e assim escapé de suas manos. Muito bem, hermanos. Agora que hicimos a leitura do texto, vamos explicar-lo um pouco melhor, não? Que está passando acá? Você que já viu os vídeos anteriores, quizás você já compreende um pouco melhor o texto, não? Porque que passa acá? O apóstolo Pablo escreveu esta carta porque a igreja de Corinto estava sendo atacada por falsos apóstolos, por homens judios, né, os chamados judaizantes, que se infiltravam na igreja, se infiltrou na igreja de Corinto para corromper o verdadeiro evangelho que foi predicado por el apóstolo Pablo, o fundador da igreja de Corinto, el que plantou, el que sembrou, el que empezou a igreja de Corinto, foi o apóstolo Pablo. Eles tiveram um dos melhores siervos de Deus para serem instruídos com a palavra de Deus. Pablo les deixou aí uma igreja forte, edificada, uma igreja que conhecia a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesucristo. E Paulo se foi, não, a outras cidades, a outros países, continuando seu ministério de predicação do evangelho. Pero quando Pablo se afastou por um tempo da igreja, começaram a aparecer aí homens que se diziam também apóstolos, que veniam de Jerusalém, e homens, a la verdade, falsos apóstolos, mercenários, homens perversos, satânicos, endemoniados, que queriam distorcer a palavra de Deus, que queriam dizer que Pablo não era um apóstolo verdadeiro, que era um falso apóstolo. Começaram a criticar o apóstolo Pablo, a reír-se, a burlar-se dele por las lutas que ele passava, não? Porque diziam assim: como ele pode ser um servo de Deus se ele sofreu tantos problemas, foi preso, foi apedreado e isto e aquilo. Ou seja, como que queriam denegrir a imagem de Pablo. E esses homens estavam aí para aproveitar-se da igreja, sacar plata da igreja. Essa é uma das características de los falsos apóstolos. As únicas coisas que eles querem é dinheiro. Viver a las costas de la plata de la igreja. Não querem trabalhar, são sinvergüenzas, são falsos, não? São hipócritas. E são usados por Satanás para corromper, para desviar a igreja do caminho correto e ir por um caminho equivocado, um caminho religioso. Porque a religião ou as religiões não levam as pessoas a Deus. O que leva a pessoa a Deus é a predicação do evangelho. Por isso Pablo acá, ele tem que repreender a igreja de Corinto. Ele exorta, ele repreende, ele disciplina. Ele tem que dar uma sacudida na igreja, para que a igreja pudesse entender que aqueles homens eram falsos, não? E que eles teriam que volver à la verdade desde o princípio, que eles se haviam desviado. Por isso, acá no versículo 16, ele disse: outra vez os digo. Não? Então, quantas vezes ele já havia repreendido esta igreja? Não? Então, era uma igreja assim difícil. A igreja de Corinto era uma igreja difícil, uma igreja carnal, uma igreja orgulhosa, uma igreja rebelde, que não estava focada na palavra de Deus. E isso nós temos que tomar cuidado para não desviar-nos
da Bíblia, da palavra de Deus, e seguir falsas enseñanças, ou hasta mesmo seguir nosso próprio coração. Porque não temos que seguir a homens, a nosso coração, a lo que eu penso, a lo que eu quero, a lo que eu sinto, a lo que dizem. Por mais que seja uma palavra bonita, não, eu tenho que seguir o que está escrito. A palavra de Deus é a Bíblia. Não podemos sacar nada nem añadir nada, não? Então ele disse aqui: nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recebidme, aunque seja como insensato, para que eu também me glorie um pouco. Ou seja, Pablo, vamos falar um pouquinho aqui. Pablo, o apóstolo Pablo, foi, vamos dizer, um dos principais apóstolos, talvez o principal apóstolo. Ele foi levantado por el próprio Senhor Jesus. Não foi o homem que o levantou, foi o próprio Senhor Jesus que se lhe apareceu e disse: a partir de agora vas a ser um predicador do evangelho. Pablo viu Jesus glorificado depois da ressurreição. Jesus apareceu para Pablo depois de haver ressuscitado em glória, várias vezes. Ele recebeu revelações, ele recebeu doutrinas. Ele foi levantado como o apóstolo de los gentiles, ou seja, o apóstolo para todos os pueblos não judios. Ele foi extremadamente usado, ou seja, ele teve visões, revelações. Deus operou por las manos dele milagros extraordinários para confirmar que era um apóstolo. Então, ele podia simplesmente orgulhar-se de isso e dizer: mira lo que sou, mira quem me levantou, mira lo que hice. Pero ele nunca lo hizo desta maneira. Sempre se mantuvo humilde. Al contrário de los falsos apóstolos que chegavam à igreja de Corinto e se exaltavam e falavam bonito, com uma boa oratória, se gloriavam a si mesmos, orgulhosos, diziam que eram os melhores e que Pablo era inferior. Então, esta é uma característica de los falsos profetas, de los falsos apóstolos, de los falsos pastores. Eles se ungem a si mesmos. De la nada você vê aí homens que se auto-intitulam apóstolos. Jesus nunca se les apareceu, nunca les levantou como apóstolos. Não, eu sou apóstolo a partir de hoje. Ou vem um outro, lhe derrama um azeite na cabeça, não, a partir de agora eres profeta, eres apóstolo, eres pastor, eres isto, eres aquilo, eres obispo. E a maioria nunca foram levantados por Deus. Porque o último apóstolo foi o apóstolo Pablo. Porque para ser um apóstolo, era necessário que fosse levantado por el próprio Cristo, não por outro homem. Foi Cristo que escolheu os apóstolos. Não um apóstolo levantou a outro apóstolo. Isso é uma heresia. Quando um homem disse: a partir de agora eres consagrado apóstolo, profeta, isto. Não, quem levanta é Deus. Quem levanta um apóstolo, um profeta é Deus. Então, na época de los apóstolos, los profetas, já cessaram, porque hoje a Bíblia já está completa. Os apóstolos foram levantados para trazer revelações, para concluir o Novo Testamento, o canon bíblico, pero agora o canon bíblico já está terminado, não hace falta mais apóstolos e profetas. Hoje, o único que existe são pastores, que não têm que inventar nada, e dizer que receberam revelações, visões. Se alguém disse: Deus apareceu para mim, me deu uma nova revelação, uma nova versão do evangelho, uma nova visão, um sonho, etc. É mentira. Ou é mentira, ou é coisa da cabeça dele, ou foi o próprio Satanás que se disfarçou de ángel de luz, porque o diabo faz isso também, se disfarça de ángel de luz para enganar a igreja, para enganar os homens. Satanás também tem seus servos que querem imitar os servos de Deus. Então, há que tomar muito cuidado, irmãos. Há que tomar muito cuidado, porque toda a doutrina já está escrita na Bíblia. Se alguém vem com uma nova, é falso. É falso. Aunque um ángel se lhe apareça, é falso. Esse ángel não era de Deus. Não é um mensageiro de Deus, porque a palavra de Deus não pode, chocar-se com ela mesma. Verdade? Então, Pablo, ele não queria
gloriar-se, mas ele tuvo que gloriar-se, ele tuvo que dar seu testemunho, ele tuvo que falar de como Deus lo usava para, vamos dizer assim, poder salvar a igreja de Corinto, que estava mirando a ele com malos olhos. Ele tuvo que dar características de los sofrimentos que ele passou, de las lutas que ele passou por causa de Cristo, de los encontros que ele tuvo com Cristo, de como Deus lo usou. Isto tuvo que ser hablado, não porque ele queria orgulhar-se ou dizer que era o melhor, sino para poder salvar e mostrar para a igreja que aqueles homens eram falsos apóstolos. Estão compreendendo? Vamos continuar acá. 17. Lo que digo, não lo digo como lo diria el Senhor, sino como insensatez e esta confiança de gloriar-me. Pois, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Ou seja, não porque ele queria, não, sino para poder ajudar aquela gente. Porque vosotros, sendo tão sábios, entre comillas, não, porque não eram, aqui Pablo estava sendo sarcástico, com gosto tolerais los insensatos. Em outras palavras, como vocês seriam tão sábios, estão tolerando esses insensatos, esses falsos apóstolos? Pois tolerais, se alguns escraviza, olha só, pois tolerais se alguno os esclaviza. Outra característica de los falsos pastores. Eles querem escravizar a igreja. Le ponem cargas. Dizem, não, você tem que agarrar este sobre e colocar todo o seu sueldo. Você tem que vir à igreja todos os dias. Você tem que participar de todas as campanhas, de todos os propósitos. Você tem que subir o monte, você tem que ayunar, você tem que sacrificar, você tem que dar o diezmo e fazer votos. Ou seja, escravizam as pessoas, se aproveitam da ignorância, da inocência das pessoas e escravizam as pessoas. Então, os falsos profetas les gusta escravizar para dominar. São instrumentos de Satanás. Tá? Então a igreja de Corinto estava permitindo, eles estavam sendo insensatos e permitindo que estes homens los escravizaram. Amigo e amiga, o verdadeiro evangelho de Jesus não escraviza, não te põe cargas, não te põe julgos, ao contrário, vem para libertar-te. Jesus dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del engaño, de la esclavitud, de la religiosidad, de las falsas doutrinas, de las cargas, de los pesos que los hombres ponen sobre usted. Então usted não pode permitir que nadie le ponga um jugo, uma carga, um peso. ¿Me explico? Então hay que tomar muito cuidado, porque isso estava passando com a igreja de Corinto e acontece hoje em dia também em muitas igrejas falsas, né? Se algum nos devora, se algum se aproveita de vosotros, se algum se exalta a si mesmo, se algum se exalta a si mesmo, então, os falsos apóstolos fazem isso, não se exaltam a si mesmo, não porque eu tenho a unção, eu tenho o poder. ¿Verdad? Se algum nos golpea no rostro, mira al punto, pode ser que esto sea literal, né? De que esses falsos apóstolos chegavam ao ponto de golpear a cara de alguns membros da igreja, ou no sentido figurado, né? De estar aí, a humilhação era tanta que diziam, como vocês podem aceitar que eles golpeiem a cara? Haga esto com vocês. Cristo murió por ustedes. Mira la distorsión. Mira como os falsos profetas, os falsos apóstolos são tão diferentes de los siervos de Deus. Los siervos de Deus, eles são siervos. Eles têm que servir, eles têm que orar por você, têm que lhe ensinar a palavra, têm que ajudar-te, não? E não escravizar-te. Já os falsos apóstolos que querem fazer, poner a carga, o jugo, o peso, né? Desviando, para sacar proveito para eles mesmos. Aí está a diferença entre o verdadeiro e o falso, não? Estão compreendendo? Aí ele disse acá,
no versículo 21. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez. Yo soy igualmente osado. São ellos hebreus? Aí Pablo também começa a falar dele mesmo. Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São servidores de Cristo? Hablo como se hubiera perdido el juicio. Eles não eram servidores de Cristo. Jamais. Em muito mais trabalhos. Aqui ele começa a falar das lutas que ele passou. Mira aqui como Pablo sofreu por predicar o evangelho. Por ir de ciudad em ciudad, de aldea em aldea, de pueblo em pueblo, predicando o evangelho. Mira o que ele sofreu, as persecuções que ele sofreu. Ele disse acá, ó, em muito mais trabalhos, em muito mais cárceles. Foi preso várias vezes por predicar o evangelho. Em azotes um sinnúmero de vezes, a menudo em peligro de morte. Foi azotado várias vezes. 5 vezes he recebido de los judíos 39 azotes. 3 vezes he sido golpeado com varas. Uma vez fui apedreado. 3 vezes naufraguei. Mira. Que coisa. E he passado uma noite e um dia em lo profundo. Então, sofreu naufrágio. Quedou em alto mar, à la deriva. Com frequência em viagens, em peligros de rios, peligros de salteadores, porque tinha que andar por caminhos onde havia muitos salteadores. Peligros de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligro em las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, em trabalhos e fatigas, porque muitas vezes ele tinha que trabalhar para poder sustentar-se e poder continuar predicando o evangelho. Em muitas noites de desvelo, em hambre e sede, a menudo sem comida, em frio e desnudez. Además de tales coisas externas, estão sobre mim a pressão cotidiana de la preocupação por todas as igrejas. Quem é débil sem que eu seja débil? A quem se le hace pecar sem que eu não me preocupe intensamente? Se tenho que gloriar, me gloriarei enquanto a minha debilidade. Então você vê que ele podia estar aí hablando de como Deus lo usava, de los milagros, de las coisas sobrenaturais, pero ele preferiu dizer, mira, um servo de Deus não é verificado por lo bonito que habla, por la roupa que usa, por la riqueza, porque você vê hoje os falsos apóstolos, os falsos obispos, os falsos pastores, andando de autos de luxo, blindados, com guarda-espaldas, com aviões próprios, em mansões, apartamentos de luxos, viagens internacionais, as melhores comidas, roupas caras de marca. E eles dizem, mira como Deus está comigo, mira como eu prospero. Claro, com a plata de la gente. Aí qualquer pode prosperar, verdade? Quero ver prosperar del sudor de su rostro como lo hacía Pablo. E eles distorcionam a palavra de Deus. Dizem, mira, os homens de Deus verdadeiros são os ricos. E esses pastores que são pobres, que andam com auto popular, que vestem uma roupa simples, não? Que ganham um sueldo humilde para manter-se. Estes são fracassados. Os falsos apóstolos chamam estes pastores e estas igrejas de fracassados. Porque estes servos, os verdadeiros servos, são aqueles que não estão preocupados com o luxo, com o dinheiro, com a plata, com as coisas materiais, mas estão preocupados em predicar a verdadeira palavra, o evangelho. Eles passam a maior parte de seu tempo estudando a palavra, escudriando a palavra, para dar-te o pão verdadeiro, o maná escondido. Os falsos apóstolos falam tantas tonterias, teorias motivacionais, mesclam todo, fazem uma ensalada
muitas vezes o que quer é falar palavra bonita, Deus te vai bendecir, Deus vai fazer milagre, Deus te vai prosperar, Deus te tem um plano para agradar as pessoas, não? Porque desgraciadamente o que a gente quer é solamente bendições físicas e materiais, não estão preocupados com conhecer a Deus de verdade, conhecer a palavra de Deus de verdade. Assim como há falsos pastores, há falsos cristianos também, porque os falsos cristianos não querem ir a uma igreja verdadeira. Os falsos cristianos, eles querem a comodidade. Os falsos cristianos, meu amigo e minha amiga, eles querem todo servido na bandeja para eles. Não querem fazer nenhum esforço, não querem fazer nenhum sacrifício espiritual. Eles querem um pastor que ore por eles, que hable palavra bonita para eles, que hagam o que eles querem. Que eu vou dar meu dízimo e vou fazer meu voto e Deus tem que cambiar minha vida. Não, esses são os falsos irmãos, os falsos cristianos, porque os verdadeiros cristianos são como Paulo, que viajavam, que atravessavam o mar, desertos, caminhos com peligros, para chegar a uma cidade e predicar o evangelho. Se sacrificava por la palavra de Deus. Então, um verdadeiro cristiano, ele não busca uma igreja fácil, o caminho fácil. Jesus mesmo dijo uma vez, verdade? Que há duas portas, la ancha e la angosta. La puerta ancha é espaçosa, é grande, é fácil de passar. Todos querem por aí, verdade? O caminho de la facilidade. La puerta angosta é difícil, é apertado o caminho. Há que fazer um sacrifício espiritual para passar por aí, para seguir a Cristo. Então, um falso cristiano, ele busca uma igreja com comodidades, ele quer uma igreja bonita, com aire acondicionado, com butacas, com sillas, com muita alabança, muita música, muito teatro, palavras motivacionais, fiestas, né? Saltar, brincar, cair, reír. Querem satisfazer a vontade da carne. De preferência que a igreja esteja ao lado de sua casa para não ter que caminhar muito. Pero o verdadeiro cristiano, se ele tem que ir a uma igreja lejos de sua casa, mas uma igreja verdadeira, ele vai dizer, bueno, eu prefiro pagar um pasaje, eu prefiro gastar tempo, pero por lo menos vou a uma igreja verdadeira. Aunque seja humilde, aunque seja uma silla de madeira, aunque seja um banquito, mas que tenha um pastor que não esteja preocupado com a plata, mas esteja preocupado em predicar o verdadeiro evangelho. Então, assim como há falsos pastores, também há falsos cristianos. Que tipo de cristiano ha sido você? El que quer a porta ancha ou el que quer a porta angosta? Analise um pouco sobre. Será que realmente você quer a Deus? Será que realmente você quer a Jesus? Ou você quer só servir-se a si mesmo, ou que os outros te sirvam? Medite um pouco, meu amigo e minha amiga. Aqui como era a vida do apóstolo Pablo e como era a vida de los falsos profetas. Falsas igrejas, igrejas verdadeiras. Analise, compare com a palavra de Deus. Compare sua vida cristiana com a Bíblia. Será que você está andando como andou Pablo, Pedro, Juan e a igreja primitiva? Ou você está andando por el caminho equivocado? No versículo 29 ele diz: quem é débil sem que eu seja débil? A quem se le hace pecar sem que eu não me preocupe intensamente? Se tenho que gloriar, me gloriaré enquanto a minha debilidade. El Dios e Padre de nós, del Senhor Jesus, el cual es bendito para sempre, sabe que não miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilava la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme. Pero me barraram em um cesto por uma ventana
em la muralla e assim escapé de suas mãos. Então que Pablo mais uma vez contando-nos as lutas que ele passou, dizendo, mira, aí você conhece um verdadeiro homem de Deus, aquele que tem marcas, cicatrizes, sofrimento por causa do evangelho. Esse é o verdadeiro pastor, a verdadeira igreja, aquella que só quer lucir-se com coisas grandiosas de riqueza. Esses são os falsos pastores, as falsas igrejas, tá bem? Então tome muito cuidado com isto e veja bem quem é você e onde quer poner seus pés, tá bem? Hermanos, eu termino por acá o estudo de hoje e no próximo vídeo vamos continuar a partir do capítulo 12, está bem? Se você todavia não está inscrito em meu canal, inscreva-se aí no canal, dale me gusta aí no vídeo, compartilhe este vídeo com outras pessoas, entra aí na playlist, se você não viu os vídeos anteriores, tem vários vídeos aí para você agarrar desde o princípio, entender toda a carta do apóstolo Pablo. Estamos estudando versículo por versículo, capítulo por capítulo, na predicação expositiva do texto sagrado, como tem que ser, não inventando coisas de minha cabeça, sino solamente aclarando o que está escrito. Espero que tenha ajudado a vocês um pouco, que Deus los siga bendiciendo, ore por mim e eu seguirei orando por vocês. Um abraço.